Um dia os deuses se cansaram de suas vidas chatas como divindades supremas e desceram à terra, onde existem masmorras, magia, aventureiros e aparentemente todos eles concordaram em viver lá a partir de agora, cada um criando sua própria família como gangsters, colecionando humanos como se fossem pokémons, dessa pegada aí, marcando suas costas como se dissessem: vê esse humano, ele me pertence, mais ou menos isso, onde iam dar a eles seus poderes para matar monstros, onde eles vão trabalhar como pessoas normais, ir a festas de luxo e onde vamos ver como uma deusa acaba se apaixonando por um humano. Então vamos pro recap de hoje da primeira temporada de Danmachi, esse anime muito doido do Belzinho, esse prota bem da hora, e o nome completo do anime tá na tela e também no primeiro comentário fixado, beleza? Deixa o like, se inscreve e bora! Essa é a história de Belgranel, um albino de olhos vermelhos que é um aventureiro de nível 1 há 2 semanas e faz parte da família da deusa Estia, a deusa anã com essas tetas grandes, ou melhor, essas tetas gigantes, praticamente enormes, tá ligado? Porque ele é grande demais, olha isso, sério louco, que ninguém conhece porque ela é pobre e eles vivem humildemente numa casa em ruínas e ela está apaixonada por ele, então ela não para de dar em cima dele, tipo, direto, embora ele nem se importe com isso, já que o prota quer é virar um aventureiro para se tornar forte, esperando ser um herói como das histórias de seu falecido avô que lia pra ele, onde na verdade ele se tornou um aventureiro depois que ele morreu, indo para a cidade de Horário, uma cidade com uma torre gigante que dentro tem uma masmorra com muitos andares com monstros, onde a cada andar que vai descendo é mais perigoso que o andar anterior, que significa monstros mais fortes. Mais monstros mais fortes significam mais dinheiro, porque depois de matá-los eles deixam cair alguns cristais que basicamente os vendem, embora como o personagem principal seja fraco, ele não vai além do primeiro andar por enquanto, né? Então ele recebe algumas moedas por dia. Enquanto ele buscava cumprir seu objetivo, ele conhece muitos personagens secundários, como a Eina, a elfa recepcionista da guilda, que assessora o prota, que eu acho que também está apaixonada por ele, ou não sei se ela só está sendo legal com ele, ou tá afim dele mesmo, mas eu acho que sim. Depois tem a Cir, uma garçonete de um bar da cidade, que também é apaixonada pelo prota. No bar também tem Mia e outras empregadas, como a menina gata Anya e a outra gata que é a Chloe, a elfa Ryu e a Lunoire. Mas entre todas essas, as que importam são a Cir e a Ryu. E tem a Ice, uma aventureira loira super forte de nível 6, que o salvou de um minotauro que, spoiler, acaba se apaixonando pelo prota também, mas pro futuro, vai. Ou melhor, logo logo. Ela pertence à família Locke, que nesse anime não é um homem e sim uma mulher, e tem uma rivalidade com Estia, onde vivem brigando, falando sobre, né, tetas grandes e dinheiro. A Ice também tem outros membros da família dela, como o semi-humano Beth, as gêmeas Amazonas, Tiona e Tione, que apesar de serem gêmeas, elas podem ser distinguidas por 2 grandes motivos e a mais. Mas para esse vídeo, elas não são muito relevantes assim para a história. Então tem a deusa e o ferreiro profissional Hefesto, que segundo a mitologia grega, é um homem tão feio que nem sua própria mãe o quis, então ela o jogou do Olimpo assim que ele nasceu. Mas nesse anime, ou mangá, né, ela é linda, preciosa, divina, majestosa, totosa também, coisa, ó, bem feita demais, ó, baita de uma gata. E Deméter não fica pra trás. Existem mais deuses, como Miati, que é amigo do prota, tem o deus Hermes, que aparentemente está viajando com seus parentes, mas a última e mais importante é a Freya, a deusa da beleza e da sensualidade. Ela é, ó, baita de uma gata também. Um dia ela viu o prota e ficou com tanta vontade de pegar ele, né, muita mesmo, é melhor nem falar o que ela queria, né, ó, fazer com ele. Apesar de ser o garanhão entre as mulheres, digamos que ele é tão fraco que uma vez ele foi na masmorra e se deparou com o Minotauro. Ele já estava vendo sua vida passar diante de seus olhos, a ponto de ficar traumatizado e tudo. Mas a Ice, que estava apenas de passagem, acabou salvando ele. Bem, não foi bem uma coincidência, porque o grupo de Minotauros havia escapado. Como o prota, seu avô disse a ele que para fazer uma garotinha se apaixonar, você tem que salvá-la de problemas quando ela está em perigo. Bem, digamos que neste caso ele era a menina da história, porque foi ele que acabou sendo salvo e foi ele que se apaixonou, e não apenas uma vez, mas a Ice o salvou uma segunda vez e até uma terceira. Mas bem, o fato é que o prota, depois que a Ice o salvou, fugiu, porque achou ela tão bonita que ele se assustou e correu. Isso mesmo, ele correu. E quando descobriu que ela era tão poderosa, ele estabeleceu o objetivo de se tornar forte o suficiente para poder chegar perto dela um dia, e por causa desse desejo ele acabou
acabou desbloqueando uma habilidade que permite que ele aumente as estatísticas super rápido, apenas matando os monstros. Ou seja, ele tá de hack. E surpreendeu até a Hestia quando estava aumentando suas estatísticas, e para ajudá-lo foi pedir a Hefesto que ela fizesse uma nova arma para ele de acordo com sua habilidade. Ou melhor, sua nova habilidade, nesse novo poder dele. E sim, ela fez, mas como era uma arma super cara, ela ficou com uma dívida de $1 milhão. E enquanto fazia a arma para o Prota, ele estava jantando no bar onde a Cir trabalhava. Por acaso, chegou o grupo de Beth e Ice, e quando viram o Prota, começaram a zoar dele porque eles tiveram que salvá-lo do Minotauro, dizendo que ele era muito ruim, que era inútil e tudo mais. Mas então Ice tentou defendê-lo, então Beth começou a dizer que ele não queria poder ficar com ela, perto dela e tal, né, porque ele era irrelevante. Mas eles precisavam de uma desculpa para fazer o Prota fugir ofendido. A questão é que um dia, as mulheres do bar pedem para Bel levar a bolsa dela pra Cir, porque parece que ela foi em um evento onde dominam monstros organizados pelo deus Ganesha, mas ela esqueceu o dinheiro. Então Prota foi no caminho e se deparou com Hestia, que estava voltando com a sua nova arma, uma faca que, dependendo do efeito, adapta a habilidade de seu portador, e o Prota está ficando mais forte devido à habilidade dele, e assim como a faca também. Mas infelizmente, enquanto o Prota procurava pela Cir, Freya ouviu, e como ela está com doida, né, pra pegar ele, com aquele tesão por ele, soltou um dos monstros do evento para atacá-lo, porque estava ansiosa para ver como ele ficou forte. Mas esse monstruoso gorila gigante começa a persegui-lo por ordem dela, e o Prota junto com Hestia correm o máximo que puderem até se perderem. Mas esse Donkey Kong gigante, apesar de ser um macaco, é muito inteligente, porque embora eles estivessem escondidos através de uma parede, ele encontrou eles. Mas ao fim da linha, pois Hestia, como uma boa deusa, deu a espada para o Prota mostrar quão grande ele é para ele matar o King Kong sozinho e sem ajuda. A partir daí, para proteger sua deusa, para que eles não tenham mais problemas novamente no futuro, ele decidiu ficar ainda mais forte. Então ele começou a ir para a masmorra, e graças a Cir, uma habilidade mágica de fogo de um grimório, graças a Aina, ele comprou uma nova armadura feita e conheceu essa menina chamada Lily, uma garota que se apresenta como semi-humana, que oferece suporte aos aventureiros, mas ela nem é semi-humana. Ao contrário, ela é um humano e não um suporte real, porque na realidade ela procura enganá-los para roubá-los. Mas como o Prota é tão bom a ponto de parecer um idiota só porque ela é mulher, ele perdoa ela. O fato é que, como ele ficou mais forte, agora ele pode ir mais longe na masmorra, chegando ao 10º andar, o que significa ganhar mais dinheiro e dividir a recompensa com Lily para tê-la como suporte. Mas digamos que ela tenha vários problemas com a família, porque se ela pertence à família de Deus Soma, uma família que se encarrega de vender álcool, ou seja, o deus só se interessa em fazer álcool e é conhecido por fazer bebida tão forte que com um único gole é capaz de embriagar até a alma. O bagulho é louco mesmo, baita de uma cachaça. Mas os membros de sua família aproveitam a oportunidade para trabalhar nas costas de seu deus, para usar Lily para que ela engane os aventureiros para roubá-los, e eles a roubariam, tá ligado? Além do fato de que desde muito jovem ela se ofereceu como apoio para sobreviver após a morte de seus pais, mas ela sempre foi maltratada pelos aventureiros, por isso ela os odiava. Até que ela conheceu o Prota e percebeu o quanto ele é bom, a ponto de deixá-la confusa, porque ela roubou a adaga dele para vender, e quando a pegou de volta, ele perdoou do mesmo jeito. É normal que ela fique tipo confusa, né? Mas a questão é que um dia, coincidentemente, o dia em que Lily iria enganar definitivamente o Prota para roubar a sua adaga, isso porque ela queria vendê-la para poder ganhar dinheiro suficiente para deixar a família Soma, porque sim, se ela quiser ir embora, tem que pagar. Ela engana o Prota, trazendo um monte de monstros, rouba sua adaga, mas quando estava subindo a masmorra, seus familiares acabam armando uma armadilha para ela, como de costume, para roubar todas as suas coisas, embora eles não tenham roubado a adaga do Prota, porque ele a escondeu em sua meia e planejaram deixá-la morrer lá, até que o Prota chega, matando todos os monstros, salvando ela, dizendo que ele a protegerá por ser sua parceira, fazendo ela chorar, e com certeza ela também se apaixonando por ele, né? Como de costume, né? Que o cara é brabo demais, tá a milhão. Desta forma ele recuperou sua adaga e eles continuariam se unindo na masmorra, e como se sua família a deixaram para morrer, ela estaria fazendo isso secretamente para que eles não a reconhecessem mais. Até que um dia na guilda, a Ice tenta falar com Bel sobre tudo o que aconteceu, e o que aconteceu você vai se perguntar. Então, ela o salvou, e a sua resposta, né, foi fugir gritando e tal, né? O fato é que ela se interessou por ele, porque percebeu que ele ficou forte muito rápido, e como ele não tinha técnica de luta, ele lutava como um louco. Ela se ofereceu para treiná-lo por uma semana, e eles treinaram juntos até o amanhecer, para então ir para
para a masmorra ganhar experiência e para continuar aumentando suas estatísticas. Porém, Freya estava vendo tudo e como ela tem um olho bom para ver todo o potencial do nosso prota, ela não teve ideia melhor do que enviar um seguidor dela como treinador de Pokémon, tá ligado? Para procurar um monstro, treinar para torná-lo forte e enviá-lo para lutar contra ele. E adivinhe qual foi o monstro que ele acabou treinando e tornando mais forte para que lutasse contra ele? Sim, o Minotauro. Então um dia, como de costume, o prota foi com Lily à masmorra e se deparou com o Minotauro, e a derradeira super luta começou para superar seu trauma. E obviamente o Minotauro arrebentou o prota, e como Lily não queria ser morta, foi pedir ajuda, e a Ais veio junto com seu grupo para salvá-lo, mas ele disse que não vou deixar você me salvar de novo. Aceitei a primeira, a segunda e até a terceira vez, mas a quarta é o limite. Então ele se levantou e foi lutar contra o Minotauro, dando tudo de si, conseguindo quebrar sua mão para sacar sua própria espada e atacá-lo com ela. Em seguida, enfiar a adaga em seu estômago e incendiá-lo por dentro até o bichinho morrer, provando ao grupo que há algum tempo zombou dele, né? Como ele está forte agora, não só acabando por fazer a Ais se apaixonar também por ele, mas também as duas Amazonas, deixando Beth surpreso. E sim, eles reconheceram que agora ele é forte, e não só eles, mas o prota ficou famoso depois disso, pois ao matar o Minotauro, ele subiu até o nível 2 e ganhou o apelido de Little Rock, ou seja, uma pequena pedrinha, algo assim, tá ligado? Apelido horrível, mas ele conseguiu o nível 2 em apenas um mês e meio, tempo recorde para um aventureiro iniciante, pois a Ais demorou um ano. Mas bom, desde que ele ficou famoso, obviamente os outros aventureiros iriam invejá-lo. As meninas gostavam cada vez mais dele e ele até ganhou uma nova habilidade, mas na luta contra o Minotauro, sua armadura quebrou, então ele foi comprar outra e estava procurando o mesmo criador, e para sua surpresa, o encontrou na sua frente. Este ruivo é o Elfo Crozo, o ferreiro, e pertence à família de Hefesto, que assim como o prota, se interessou pelo trabalho dele. Fizeram um contrato onde ele faria armas e armaduras só pra ele, mas em troca ele tinha que deixá-lo entrar em seu grupo. E assim começaram a caçar monstros, e com o chifre que o Minotauro deixou cair, o Elfo fez uma nova adaga para o prota, e aparentemente o ferreiro tem um problema com sua família, não a família de Hefesto, mas sim com sua família de sangue, pois os elfos aparentemente ganharam sua fama por fazer suas armas mágicas, mas depois faliram porque perderam essa habilidade, e agora ele é o único na família que pode fazer armas mágicas, mas ele não quer fazê-las para qualquer um, apenas por dinheiro, mas quer fazer uma arma mágica definitiva para uma pessoa digna, e a família diz que está desperdiçando seu trabalho e potencial e etc. Problemas de família. O fato é que, como agora são uma equipe de 3 pessoas, podem ir ainda mais fundo na masmorra, o que significa, como disse no início, né, mais monstros fortes também significa mais dinheiro. Mas um dia eles estavam lá perto do 10º andar, ou melhor, 17º eu acho. Outro time de aventureiros estava fugindo de uma horda de monstros, e eles aproveitam para usá-los como distração para escapar, e a equipe de Bel ficou tão complicada a ponto de Elf quebrar a perna. Ele não podia mais usar magia porque chegou ao seu limite, desmaiando, e Lily também. Então o prota teve que carregar os dois rumo ao 18º andar, porque aquele andar em teoria era um andar seguro. No caminho ele deu de cara com o monstro Goliath, mas conseguiu escapar dele carregando os outros dois, finalmente chegando ao 18º andar, onde sim era um lugar seguro, e ele se reencontrou com a Ais, porque eles estavam voltando de suas aventuras, mas alguns colegas foram envenenados. Então enquanto um grupo menor subia à superfície em busca de um antídoto, eles ficaram lá e ajudavam o grupo de Bel. Por outro lado, Asha estava preocupada que sua família não estava voltando, então ela pediu a outros aventureiros que viessem salvá-lo. Entre eles está a equipe que usou eles como isca há algum tempo, como Ouka, Mikoto e Shigusa, que acabou por pertencer à família do deus Takemi Kazushi, esse deus com nome estranho. A elfa garçonete do bar e Hermes, junto com a Asf, também se juntaram à equipe de resgate, que acabou de voltar de sua viagem apenas para conhecer o prota, porque aparentemente Hermes ouviu falar dele e estava curioso. Então todos foram procurá-los juntos. Eles os encontram no 18º andar, onde passariam alguns dias antes de voltarem para a cidade. Na vila feita para os aventureiros, eles compraram algumas coisas necessárias, tomaram banho em um rio próximo, onde Hermes levou Bel para espionar as meninas, só para dar, né, um toque de fanservice na trama, né? Baita fanservice, né? Que a gente gosta muito. Vemos então que a serva elfa antes pertencia a um grupo de aventureiros, mas outra família armou uma armadilha para matá-los, e ela foi a única que sobreviveu. Então ela resolveu se vingar, e sim, ela matou toda a família que assassinou seus companheiros. Ela é muito braba, mas acabou que ela ficou marcada para toda a vida, além de estar na lista negra de aventureiros. Mas bem, como ela foi humilde, o prota disse que ainda confia nela. Mas quando chegou o dia em que eles deveriam ir para a superfície, eles se dividiram em 2 grupos. O primeiro, onde a Ais iria derrotar o chefe no último andar, para que o segundo
segundo grupo pudesse subir sem lutar, mas quando saem, o grupo de aventureiros que inveja Bel pela rapidez que ele chegou ao nível 2, descobriram que ele também estava naquele andar, sequestraram a Estia para obrigar o Prota a ter um duelo, sendo ajudado por Hermes. Isso porque Hermes se interessou por ele e queria ver seu potencial, mas naquele momento eles veem o telhado do chão do Goliath em uma categoria ainda maior e mais forte, e agora com cabelos brancos, que começa a atacá-los. Então todos os aventureiros formam um time para enfrentá-lo, tentando matá-lo com magia, mas ele se regenerou, tentaram cortá-lo, mas ele também voltou ao normal. O Prota, com sua nova habilidade que potencializa seus ataques, tentou fazê-lo explodir, mas ele se regenerou também e não morreu com nada, até que na frente de todos, carregando sua nova habilidade, enquanto os outros os distraíam, ele conseguiu acertar um golpe mais forte do que o anterior, que destruiu metade de seu corpo, mas ele começou a se regenerar novamente. Mas sério, nada mata esse monstro. Então ele tirou sua faquinha e com essa coisinha conseguiu acabar com ele, demonstrando na frente de todos, até mesmo dos aventureiros que odeiam ele, como ele é afiado. E segundo Hermes, é porque ele é o futuro herói que trará uma nova era para todos, porque ele é neto de Zeus. E isso significa que o velho que criou é o Zeus? O vô dele é o Zeus, será? Eu acho que sim, né? Essa é a única explicação, né? Não apenas de sua força, mas também porque tem tantas minas, né, em cima dele, que o cara, né, tá um demais, né? E essa foi a primeira temporada desse anime, muito louco e bem da hora. Depois que vimos na temporada anterior, Bel e Estia continuaram com sua aventura de conseguir novos membros para sua família. Eles lutaram não apenas contra uma, mas contra duas famílias de deuses, e vimos muitas mulheres afins do nosso Belzinho, que tá arrasando geral. Então hoje, recap da segunda temporada de Danmachi pra você aí. A primeira temporada tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, beleza? Com o nome completo. Deixa o like, se inscreve aí que ajuda demais, comenta qualquer coisa que ajuda demais e bora! Bom, depois que vimos nosso prota, o Belzinho, continuou indo para a masmorra com Elf, Lily e Mikoto, que se juntou a ele, que gosta deles e tal. Mas um dia, enquanto comiam algo no bar, após uma aventura, eles conhecem a família do deus Apolo. Dentre eles, quem mais se destaca seria o pequeno Luan, o sério Iactus, a ruiva Daphne e Cassandra. O que acontece é que essa família no bar começa a denegri-los, tá ligado? Falando mal deles, chamando de mentirosos, várias coisas, só porque eles subiram de nível muito rápido, né? Os caras tá tudo com inveja, né? E por isso as pessoas acham que eles estão mentindo e dizem o que pode esperar de uma pobre deusa que ninguém conhece e várias coisas, o que deixou Bel e os outros bravos, iniciando uma luta contra eles. Mas um deles foi capaz de derrotar sozinha o grupo do nosso prota, sem esforço. Muito forte, né? E Akitos, graças a Beth, que estava tomando uma cerveja no bar, tranquilo, né, de boa ali, e a briga acabou. Mas um dia chega um convite dessa mesma família, porque parte de Apolo, um convite para uma festa em que não era nada mais do que um encontro para desafiá-los para um jogo de guerra na frente de todos os outros deuses. Um jogo entre famílias feitos com os deuses como testemunhas, onde o vencedor pode pedir o que quiser do perdedor. A Estia recusou, né, porque o Apolo queria que o Bel se juntasse à sua família, porque achava ele fofo. Estranho esse deus Apolo aí, né? E acontece que quando o deus Apolo se interessa por alguém, ele o persegue até pelo céu, pelo mar, pela terra. O cara não desiste, mano. Ele fez com que todos os seus parentes tentassem convencer Bel disso, pois no dia seguinte, quando ele estava indo para a masmorra como de costume e Estia estava indo trabalhar, todos os outros parentes de Apolo, todos os seus servos ali, né, esperavam do lado de fora, cercando eles para atacar eles, até mesmo destruindo sua casa para forçá-lo a se juntar à sua família. E no meio dessa escapada, os parentes de Miyashi e Takemi Kazushi vieram ajudá-los, além de Elf e Lily. Porém, a família de Apolo também teve apoio. A família Soma, a mesma que a Lily pertence, entre eles estava esse cara, o Zanis, que no meio de toda a confusão levou Lily para a Soma de novo. Enquanto Estia está decidida a não deixar um deus caprichoso levar embora sua única parente, ela foi pessoalmente aceitar o desafio dos jogos de guerra de Apolo, para que marcassem uma data para o evento, que consistiria em um cerco, ou seja, encurralar o inimigo até deixá-lo sem saída. Mas seria um tanto quanto complicado, porque Estia só tem apenas um familiar, né, enquanto Apolo colocaria 100 de seus parentes. Aí ficou difícil demais, né? Só o Bel contra todo mundo. Mas calma, 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 porque com o passar dos dias, o Bel foi treinar com a Ice para ficar mais forte. Elf foi pedir para Hefesto deixar ele entrar, né, na família de Estia para entrar no grupo de Bel, e Mikoto também pediu a mesma coisa para
o Takemikazushi, além do fato de que Apollo reconheceu que Asha tinha muitas desvantagens. Ele disse que mais uma pessoa deveria entrar em sua equipe, mas que seria da periferia da cidade, e isso seria nada mais, nada menos que a Ryu. E enquanto o Prota treinava, eles também iriam salvar a Lily da casa da família Soma, onde o deus Soma não parava de fazer algo a ponto de não dar a mínima para ninguém, e na verdade nem estava prestando atenção para o que estava acontecendo fora de seus castelos, até que Lily chegou e pediu para ele parar a luta. Mas é a única maneira do deus lhe dar atenção foi dando a ela seu álcool forte, conhecido como o suco dos deuses, que embriaga a alma em um único gole, dizendo que se ela conseguisse pedir depois de tomar, só assim ele a ouviria. E apesar dela ter ficado maravilhada ali, né, ela conseguiu pedir, e então ele parou a briga. Ele concordou em deixá-la sair de sua família sem pagar e se juntou à família de Estia. Dessa forma, após vários dias de treinamento, Bell voltou e junto com seus novos membros da família e a Elfa em seu grupo de 5 membros se dirigiram para os jogos de guerra contra os 100 membros da família de Apollo. Antes de partir, a Sir deu a ele o amuleto da sorte para a luta e todos os deuses estavam assistindo os jogos. Os aventureiros apostando era o show mais empolgante dos últimos anos e todos apostavam na família de Apollo. Pouquíssimos na de Asha, porque não confiavam, né, que eles iriam ganhar, né? Tipo, 5 contra 100 é difícil, né? Coincidentemente, os únicos que apostavam neles eram os únicos aqueles que viram o real potencial do Prota para lutar contra Golias, mas os outros não sabem de nada, e foi assim que o evento começou. A equipe da nossa estrela sequestrou Luan para que Lily, com sua magia, se transformasse nele, tomando seu lugar para dar falsas ordens, né, de dentro para quebrar os cargos da família de Apollo. Mikoto, Elf e Ryu tentariam distrair o máximo possível para que Bell pudesse avançar até o comandante da família, e Akitos, que ignorava o que Cassandra dizia, que ele deveria escapar porque viu como em sua visão como Bell quebrou sua cara, e é claro que ele não acreditou nela, né, até que aconteceu, porque Bell chegou e apesar de ter se machucado na luta contra ele, deu-lhe um tremendo soco que o deixou inconsciente, e assim a família de Asha ganhou os jogos de guerra. Todos os deuses e aventureiros o viram. Foi demonstrado o quão forte, né, e foda era o nosso protagonista, tanto que elevaram o nível 3 de aventureiro pra ele. E não só isso, mas ele se tornou o comandante da família de Asha. E como sua família ganhou, Asha podia pedir o que quisesse a Apollo. E ele pediu todas as coisas dele, que sua família se dissolvesse e ele fosse eternamente expulso da cidade. A verdade é que é merecido, né? Ele mereceu mesmo esse castigo aí. Se fodeu. E agora eles iriam morar na casa de Apollo, que na verdade era uma baita de uma mansão. Eles criaram um novo logotipo com uma chama representando Asha e um sino representando Bell. Brindaram suas novas conquistas e ficaram tão famosos que pessoas de diferentes raças de todo o mundo quiseram se juntar à sua família. Anões, elfos, humanos, amazonas, de tudo mesmo. Estavam tudo lá. Mas Mikoto encontrou o recibo com uma dívida de $1 milhão que Asha devia a Hefesto pela adaga do Prota. E quando todos descobriram que ela devia $200 milhões, ninguém mais quis entrar, né? Todo mundo saiu fora. E para piorar a situação, uma noite Chigusa chega para contar a Mikoto que um velho amigo dela parece estar na cidade, para ser mais específico, no distrito da Luz Vermelha. Uma antiga amiga dela, né? Onde estão localizados o trabalho mais antigo da história, né? A prostituição. Lá, né, acontece de tudo, tá ligado? Se é que vocês me entendem, né? Então foram lá, onde, por um acaso da vida, o Prota acabou se separando e conhecendo Hermes. E não quis contar pra ele, porque foi pra lá, né? Embora a verdade não fosse necessária. Hermes estava ali só passeando um pouco. Então ele saiu, depois de dar uma poção a Bell, para dar energia ao seu coelho. E acabou conhecendo muitas sedutoras pela rua, né? O Bell tava ali, né? Só passando, cheio de mulher, né? Todas querendo, né, fazer coisas com ele, e levaram ele para a casa da deusa Ishtar, que comanda todo o distrito da Luz Vermelha. E bom, a princípio não haveria problema, né? Mas um bando de amazonas bem dotadas, ninguém reclamaria, né? Entre essas, a mais importante são duas: a Aisha, como a morena saborosa que se excita com homens fortes, e a comandante Prime, que tem uma autoestima bastante elevada e é
bem estranha. O fato é que quando o Prota viu a Prime, isso assustou tanto que ele fugiu e acabou chegando a um bordel onde conheceu essa loira semi-humana, a Haruhime, que coincidentemente é amiga da Mikoto e de Kiza e Shigusa, que é filha de uma família nobre, mas foi vendida como escrava pela família quando era menina e desde então oferece carinhos no distrito da Luz Vermelha, naqueles carinhos bem particulares, bem, mais ou menos, porque apesar de acreditarem que é carinhosa e já esteve com muitos homens, na verdade ela nunca chegou a ficar com nenhum deles, porque na hora que ela fica sozinha, né, com um, ela desmaia, chega na hora do pai, ela vai, ela cai. Ela gosta de histórias onde os heróis salvam as princesas, mas como ela acha que não é mais pura porque acredita que estava dando muito carinho por aí, acredita que algo assim nunca ia acontecer com ela, então ela pediu todo tipo de esperança, mas depois de ajudar o Prota a fugir, ele se emociona com a história dela. Em um pensamento veio à cabeça de Bell: acho que se eu fizer um esforço, consigo tirá-la daquele lugar para dar uma vida melhor a ela. Por outro lado, Hermes aparentemente estava lá para levar uma caixa a Ishtar, porque parece que ela quer se livrar da Freya, porque ela não aguenta todo mundo dizer que ela é a mais bonita, que ela é aquilo, que ela é isso tudo. Ela também pede informações a Hermes sobre se ele conhece algum ponto fraco ou algo assim, e ele diz que não, mas depois de uma boa foda, ele disse a ela que Freya está obcecada pelo nosso Prota. Então agora ela decide sequestrar Bell para usá-lo contra a Freya, enquanto ele, depois de conversar com toda a sua família, todos concordam em salvar a Haruhime comprando ela, porque como ela é uma digo, uma mulher carinhosa, né, ela pode ser comprada de sua dona como um objeto. Então eles iriam às masmorras para juntar dinheiro, mas como a Ishtar havia mandado sequestrar Bell, chegaram algumas amazonas para levá-lo embora e Mikoto, porque ela tentou defendê-lo. Então tanto Esha quanto suas famílias aliadas foram tentar salvá-lo, enquanto Bell ia ser profanado pela própria deusa para deixar a Freya com raiva, mas Prime queria se adiantar para pegar ele primeiro. Então ela levou para uma masmorra ali, né, e todos enlouqueceram e começaram a procurá-lo. E como seu amiguinho não acordou, a Prime foi buscar um suco de tipo Viagra para que pudesse acordá-lo. Mas enquanto ela estava fora, a Haruhime veio liberá-lo. Ela também libertou Mikoto e graças a ela eles conseguiram escapar. Mas antes de partirem, descobriram uma coisa: que Haruhime naquela mesma noite morrerá. Isso se deve ao objeto que Hermes levou para Ishtar, que acabou sendo uma pedra da morte, objeto que serve para roubar o poder de um semi-humano, transferindo sua alma para a pedra, e com essa pedra é possível transferir esse poder para outras pessoas. E acontece que Haruhime tem a capacidade de subir de nível temporariamente que ela quiser, uma habilidade muito roubada, porque concede muita força por um tempo limitado, e esta habilidade que Ishtar queria usar para começar a guerra contra a Freya. Mas o Prota, ainda emocionado e comovido, pensou que ainda poderia tirar Haruhime de sua vida de perdição. Ele foi com Mikoto para tentar salvá-la. Juntos conseguiram quebrar a pedra antes de realizar o ritual, e Haruhime, vendo que são capazes de dar a própria vida por ela, recuperou a vontade de viver ao subir temporariamente o nível do Prota para enfrentar a Prime, a qual ele acabou fazendo cair vários andares da torre. E então ele logo foi enfrentar Aisha, e por lutar contra alguém tão forte quanto o Prota, aparentemente se empolgou e perdeu. E no meio de tudo isso, a família de Freya também havia chegado para atacar a de Ishtar, porque haviam sequestrado seu humano favorito. Então após um bom tapa na cara, ela empurrou Ishtar da torre, a fazendo ir pro céu, o que significa que toda a família dela foi dissolvida. Então Haruhime agora está livre e se juntaria à família de Esha como serva, porque sim, quando um deus morre na terra, entre aspas, né, ele volta para o céu e não pode voltar à terra. Mas não acaba por aí, porque por outro lado, os aventureiros de Horário estavam em uma guerra nos arredores da cidade contra o reino vizinho chamado Hakia, liderado pelo próprio deus Ares, um deus imponente e poderoso, o próprio deus da guerra, que é um idiota. E não só isso, mas todo o seu exército é tão fraco que eles perderam contra um único aventureiro de alto nível de Horário, e para tentar levar vantagem, resolveu se disfarçar para ir à cidade, sequestrar um deus e usarem ele a seu favor na guerra. E por outro lado, Esha ficou com raiva de Bell, porque ele estava brincando de fazer tudo com Haruhime. Então ela tentou
saber se Bel faria esse tipo de coisa com ela, sendo uma deusa, ou que ele faria se alguma deusa viesse dizer a ele que o ama, dando-lhe uma indireta, super direta, né? Ele disse que não aceitaria, porque os deuses devem ser respeitados por serem divindades, o que deixou ela bastante irritada, porque ela, né, tá doidinha pra pegar o Bel. Então ela saiu com raiva e por coincidência cruzou com Ares e ele a sequestrou. Quando o Bel descobriu, junto com a família de Ais e Hermes, eles foram resgatá-la, e como Ares é um idiota fraco, foi fácil salvá-la. Porém eles caíram em um rio e a correnteza os carregou para uma pequena cidade, onde eles veneram o único dragão negro de um olho, porque há algum tempo suas escamas caíram naquela cidade e graças às suas escamas os monstros não os atacam, e esse dragão é um dos monstros que tem que se derrotar nas 3 grandes missões para se tornar um herói. Anteriormente a família de Zeus e outros se encarregaram de 2 monstros, mas quando foram lutar contra o dragão, este os derrotou e fugiu para o norte, e dizem que quem derrotasse o dragão se tornaria um herói, e aparentemente existe um certo rancor de Ais contra o dragão, mas não sabemos o porquê. O fato é que o povo da cidade os tratou muito bem e eles os ajudaram porque eram parentes dos deuses, já que o prefeito da cidade, este homem, anteriormente pertencia à família da deusa Brígide, uma deusa loira com olhos vermelhos. E aqui começam minhas teorias malucas, mas é muita coincidência que o Prota também tenha olhos vermelhos, né? Estranho, né? Essa deusa de olhos vermelhos e tal, né? Vai saber, né? Será que é mãe do Bel? Vai saber, né? Enfim, o fato é que o velho não conseguiu salvar sua deusa, ela que o salvou e voltou para o céu, o que fez ele se arrepender ao longo de sua vida, dizendo a Bel para cuidar de sua deusa, para não se arrepender de nada no futuro como ele. À noite fizeram um festival para ter boas colheitas durante todo o ano, mas logo após o referido festival, o prefeito morre dizendo que ama sua deusa, segurando a mão de Hestia, porque lembrava a ela. Depois disso, Ais, Bel e Hestia voltaram para o reino e aparentemente eles pegaram Ares e tudo estaria normal se não fosse pelo fato de que em algum canto misterioso do mundo, em uma caverna misteriosa, apareceu uma mulher misteriosa com escamas. Mas é aqui que termina essa segunda temporada. Então é isso, essa foi a segunda temporada de Danmachi, o anime do Belzinho, muito doido, né? Em breve eu trago pra vocês a terceira temporada, que tá muito louca também, beleza? Deixa o like, se inscreve e te espero no próximo vídeo. Até a próxima, valeu, falou e tchau! Let's go now.